Bom dia a Hum. todos. Agradeço primeiramente pela disponibilidade, né, pelo interesse. Todo mundo está às 7h45 aí, nos prestigiando com esse bate-papo. Né? E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo bem descontraído aí sobre os desafios do profissional na era do conhecimento da transformação. E esse evento começou na semana passada, né, com uma iniciativa do Paraná Meteorologia, da Unilivre e também com apoio do Instituto de Engenharia do Paraná. Eu agradeço antecipadamente a todos que nos apoiaram aí, né, Beatriz, Sim, pelo sim. suporte. E, e a ideia é a gente trocar um pouco da nossa experiência, é pouca, né, a gente está assim bem começando agora, né, Beatriz? Então, a É, ideia é, é a gente poder é fazer aí complicado você falar o tempo, né? Para a mulher fica meio complicado isso. é, Tanto tempo de experiência, o povo já vai contando a idade. Meu Deus, né? pois é. Não, mas eu tô me delatando pelas capas dos discos ali, Frank Sinatra, É, e coisa também começa a dar a ideia. Mas, enfim, a ideia de a gente bater um esse bate-papo aí, o próprio Celso está dizendo ali, um tema estimulante, realmente é uma coisa assim que eu principalmente venho pensando muito, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar, né? Meu nome é José Maurício, eu sou profissional na área sou engenheiro eletricista, 32 anos de experiência aí na área de engenharia. Eu trabalhei em fábrica por 30 anos praticamente. E os últimos 4 anos estou me dedicando aí à parte de pesquisa, né? Pesquisa na área de inovação, de tecnologia. Alguns colegas meus que eu estou vendo ali apoiando, né, com ideias geniais e coisas. O Ademar, que trabalhou comigo há alguns anos. Eu trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, e viajei muito para fora. E quando saí da empresa, achei que estava. O Luciano está dizendo que está sem áudio, está me ouvindo, eu tô te Beatriz? ouvindo, tô te ouvindo. Talvez o Luciano esteja com um problema lá, né? Mas enfim, teve aí de longa data, e o tema que eu venho trabalhando bastante hoje é justamente essa época de transformação digital. E nessa época a gente está pensando no quê? Nas mudanças, né? Que toda transformação ocorre e o ser humano tem que estar disponível a essas mudanças. Então, a ideia desse bate-papo era isso, aliar talvez a parte de tecnologia, né, da minha experiência, e da Beatriz, que vai se apresentar agora também, né, na parte de psicologia. Beatriz, com você é a bola. Olá, obrigada, José Maurício. Bom dia a todos. Eu sou a Beatriz, trabalho já como headhunter, sou psicóloga, né? Trabalho como headhunter e tenho especialização nessa área de recursos humanos e formação em coaching também. Né? Já estou na área, vamos parar nos 20? A gente começou com 5 anos de idade, tá bom, Com né? 5 anos de idade, assim, né? Mas tem uma empresa de RH que esse ano completou a maioridade dos 21 anos, né? Uhum. E atendendo empresas nacionais, multinacionais, a nível Paraná, alguns trabalhos em São Paulo, Rio e Santa Catarina também. Né? E estamos aqui para essa troca de ideias, né? Sim. Que É, nos eu, ajuda bastante. Né? eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei por 30 anos, né, em fábrica, daí resolvi voltar ao banco da escola. Hoje eu estou fazendo um mestrado na PUC. Um abraço a Uhum. todos os colegas da PUC que a gente mandou um convite. E o meu tema, justamente, no meu trabalho, é essa parte da transformação digital. O tema da minha dissertação vai caminhar para esse lado, da transformação digital, das mudanças da indústria 4.0, e como que isso vai afetar a sociedade e como as empresas fazer essa implementação, né? Principalmente as pequenas e médias empresas, como se adaptar. Né? Então, tudo começa com as mudanças. Né? A gente percebe que está tendo várias mudanças e nós estamos passando por pelo menos duas na situação atual. Né? Eu diria que tem aí a mudança
relacionado à saúde, né, que é uma Sim, da muito sociedade. forte. Exato, as mudanças de tecnologia, que ontem te apanhou bastante para fazer a tecnologia funcionar, né, Beatriz? É, E mudanças políticas, você já está vendo um contexto. E hoje de manhã eu estava pensando justamente nisso, né, como que o ser humano encara essas mudanças, né? Porque a gente sempre tenta rejeitar o novo e se prender ao passado. Só que hoje, durante o manhã, eu estava pensando, mas na verdade o status quo não existe mais. Ele está mudando. Hoje, esse é o novo sim. status. Né? O status quo hoje, aquele que eu vivia 2 ou 3 semanas atrás, ou um mês atrás, antes desse isolamento, aquilo lá não vai mais existir, vai existir um outro. Né? E a gente não percebe essa mudança. Eu diria, eu estava lembrando, na época de infância, meu avô, a gente morava em São Paulo e vinha passar férias aqui em Curitiba, né, na casa de meu avô, e ele Uhum. falava muito pra gente, olha, vai ter um dia onde a gente vai tomar café da manhã aqui, né, e vai jantar na França, em outro país, né. Sim, E a gente olhava para ele e disse assim, tá doido, né. Falei, não, não é, e a coisa está acontecendo, né, sim, essa mudança. E como você falou, né, a gente fala ali, a resistência à mudança é muito grande, né? E por sim. que é muito difícil essa mudança, né? Da gente parar. Eu até convido o pessoal, a um exercício simples, né? De cruzar os braços, aí, cruzem os braços, né? E no cruzar os braços, invertam a forma de cruzar. Está confortável? Não é? Não, Uma porque simples muda. muda, uma simples mudança de posição, eu começo a ficar desconfortável, né? Levando isso para a área, para a mudança, né? Eu saio de uma área que eu conheço para uma área que totalmente desconhecida Sim, e gera sentimentos muito fortes de angústia, ansiedade, medo, né? Outro dia eu vou insegurança. encontrar a própria insegurança ali também, né? E eu acrescentaria um a mais aí, que é a depressão, né? Muita causa da depressão está relacionada às mudanças que o ser humano passa. É, e por que tudo isso, né? Porque eu não tenho claro o que eu vou encontrar e o que eu quero, não é? Sim, A tendência da gente é muito colocar no piloto automático e ir fazendo, né? E sim, tá, no momento de agora, a gente poder parar para pensar e definir de uma forma muito clara aquilo que eu quero. Eu uhum. percebo muito isso, né? Nas consultorias que eu faço. Né? O pessoal chega e diz assim, não, mandou, eu estou fazendo. Sem E não pensar é por até. aí, sem pensar, né? E é o momento da gente parar, pensar, definir e estabelecer estratégias de uma forma muito mais clara. Não sei o que Sim. você acha disso, né? Eu vejo assim, ontem eu estava relendo um livro que eu li há um tempo atrás, que o título é muito interessante, que fala assim, você não é tão esperto quanto imagina. Então Opa, ele coloca, é um livro que até eu recomendo, acho bem interessante, ele coloca algumas verdades que a gente tem e que não são realmente verdades, né? Então, uma delas é o viés da normalidade. Então, ele sim, diz que as pessoas tendem a achar que o normal, ela tende a se prender naquele normal e reagem de uma forma diferente. Casos de acidente de avião, por exemplo, onde as pessoas, o avião caiu ou teve um acidente, está pegando fogo e tem pessoas que continuam sentadas no banco esperando que a coisa volte ao normal e muitas pessoas acabam perecendo por conta disso. Né? Então, sim. mudança do novo causa até um travamento, né, nas pessoas. É um E desequilíbrio total, né? Do sim, corpo, mente, é muito até forte. eu tenho visto ali os comentários, né, o colega ali, o Ademar, falando justamente das etapas que a gente tem na vida, né, que são realmente fases etapas. O Luciano falando da resiliência, que é também muito importante nesse momento, né, de Sim, transformação. Eu diria o seguinte, que todo esse medo, insegurança, ansiedade, angústia, a gente vê assim agora, com esse isolamento social, as pessoas ficam, cada uma reage de uma forma, né, a idiosincrasia de cada um, onde sim. elas reagem de uma forma, algumas, como no reino animal, né? Ou você enfrenta, ou você se submete, ou você foge, né?
A reação do ataque ou defesa, né? E isso você observa até nos cachorros, né? Quando você tem um cachorro que vem enfrentar o bando, né? O líder, ou o líder tenta defender o território, o cachorro novo, o desafiante, ou ele vai se submeter ao líder, ou ele vai enfrentar o líder, ou ele vai fugir, não tem uma outra opção. E eu vejo que a gente reage assim também, né? E uma pergunta... Oi, pode falar. Diga. Não, você pode completar. Não, e colocando, né, é muito mais fácil eu ficar na passividade e dar responsabilidade para o outro, daí assim, se der errado, eu falei, ó, não fui eu. Você mandou fazer desse jeito, não fui eu. Exatamente. Quer dizer, eu assumi o compromisso para agora a necessidade de mudar esse comportamento, né? Sim. Eu coloquei um questionamento para você, né, que me angustia muito, é justamente isso. A pergunta, o que está mantendo as pessoas em casa hoje? Não só pelo que alguém disse para ficar em casa, mas o porquê que a gente está ficando em casa. Eu colocaria para você muito desse sentimento, né? Medo, né? O que está acontecendo? Quer dizer, a informação está vindo para a gente de uma forma não muito clara. Ela gera uma insegurança. Total insegurança. Né? Uhum. Eu tenho conversado com amigos e parentes, assim, é complicado quando você sai, alguém espirra, você já sai correndo. Né? É verdade. Você começa a espirrar, o outro olha e você já começa a justificar, não é o Covid-19. Né? Eu colocaria para você, estão em casa porque aquele lado lá mandaram, não sei quem mandou, né? Estou cumprindo uma determinação, não sei bem o porquê, mas é muito mais fácil, né? Porque eu estou colocando a responsabilidade no outro ali. Sim. E reflete uma dificuldade de comportamentos muito fortes, né? Sim. Porque eu em casa vou ter que assumir vários papéis. Né? E eu vejo que essa insegurança, esse medo, essa ansiedade, essa angústia não é só relacionado a um momento de saúde que a gente está vivendo agora, mas também está relacionado na área que eu venho trabalhando há 3 décadas, que é justamente a inovação e a tecnologia. Sim. Eu comecei minha carreira quando eu estava saindo da universidade, que estavam começando a aparecer os primeiros computadores pessoais. Né? Então, de lá para cá, eu vi toda essa evolução aí dos computadores, dos celulares, e eu vejo assim que muita tecnologia, cada vez, diariamente existem uma enxurrada de tecnologias, né? Até o Luciano está perguntando com relação à mudança na gestão da empresa. Você quer comentar essa pergunta do Luciano antes de a gente ir? Não. Eu acho que fazendo um gancho daquilo que você está falando, a gente tem que mudar um pouco. Antigamente se falava muito, né? Você nasceu para isso. Né? Eu te rotulo, cara de psicólogo, cara de professor, quer dizer, eu te dou uma tarefa e você nasceu para isso e vai morrer assim. Uhum. Eu vejo que agora a gestão tem que mudar um pouco. Né? Mudou a exigência, né? E aí a necessidade da gente desenvolver algumas habilidades também. Né? Uhum. Eu diria para você, não existe mais o homem certo no lugar certo. Mas agora a gente está focando o homem, a pessoa com potencial para desenvolver determinadas habilidades. E flexível. E isso, flexibilidade é muito forte, né? Uhum. E eu vejo assim que é uma atitude da liderança até o lado técnico operacional. Sim. Né? E isso eu acho que é uma coisa que eu vejo assim, que com esse movimento da chamada indústria 4.0, a quarta revolução industrial, é justamente isso. Né? Primeiro, existe uma transformação que está ocorrendo, a gente fala muito agora na transformação que está ocorrendo na área de saúde, mas na área da tecnologia já está havendo esse movimento há bastante tempo, né? Onde você tem uma enxurrada de tecnologias novas que estão exigindo um esforço, um empenho do ser humano em aprender. A gente viu ontem, né? Sim. Nossa, aprender a mexer num novo aplicativo, 2 aplicativos juntos, daqui a pouco um atrava o segundo e assim vai.
Então, tudo isso daí eu vejo que as pessoas são, primeiro, novas formas de estudo, de trabalho, de aprendizado, né, que desafiam os modelos tradicionais que a gente veio, aprendeu e que a gente tinha cristalizado, né, até então. E novas habilidades e conhecimentos que estão sobrecarregando as pessoas, né? Elas estão se sentindo assim, pressionadas em mudar, meio que até compulsório essa mudança, e estão uma sobrecarga de responsabilidade muito grande em tentar aprender, tentar acompanhar tudo isso, né? Acompanhar e desenvolver algumas habilidades muito fortes nisso também, né? Eu colocaria para você, né, dentro da nossa experiência da tecnologia, né, que a Uhum, tendência das pessoas é, não, eu estou fazendo o meu melhor, uhum, né? E nessa do meu melhor, se contente com isso, né? uhum, E hoje em dia, a empresa, o momento de agora, não existe o estou fazendo o meu melhor. É buscar alternativas, buscar trilhas, outras trilhas, para poder atingir o objetivo. Com o nosso sim, primeiro café da manhã, né? sim, Temos que trabalhar em cima de objetivos. Tem que estar sim. claro para mim o que a empresa quer, quais são os valores da empresa e também o que eu quero com essa empresa nesse E trabalho. eu acho que até isso completa um pouco ali do que o Celso está falando, né? Fala-se muito nas necessidades da tecnologia, mas quer fazer quantas habilidades humanas? É justamente isso que me inquieta, Celso, porque eu vejo assim, a gente está falando, eu vou em muitas feiras internacionais de tecnologia, eu vejo o pessoal falando muito do que um robô consegue fazer, o software consegue fazer, como que eu consigo imprimir em 3D alguma coisa, mas e o lado humano, né? Então, os trabalhos que eu estou fazendo justamente está tentando conciliar os dois e colocar o lado humano, né, as habilidades humanas. Como que você vai fazer para que as pessoas consigam desenvolver as suas habilidades, reforçar as que elas já têm, adquirir novas e saber lidar com essa pressão de eventos externos que potencializam, né, toda essa ansiedade, essa angústia, né, e afetam na tomada de decisão das pessoas, né, porque elas ficam tão carentes de querer resolver tudo que elas ficam até meio perdidas, né? E eu coloco para você também, é sair de uma postura passiva para algo de ir à busca, Uhum. né? Até o próprio profissional, a pessoa que entra na faculdade, né? Hoje em dia, até as próprias crianças, a grande dificuldade dos pais, né, que estão tendo que assumir um papel de professor, né, dando aula, Sim, aquela coisa toda. Quer dizer, é descobrir. buscar É, descobrir coisas novas até para ensinar os seus filhos, né? sim. Eu penso assim, né, que com essas mudanças, é uma pergunta que a gente sempre pode fazer, se a gente compreende o que está acontecendo, né? A gente compreende as tecnologias que a gente tem na mão hoje, a gente compreende toda a situação que a gente tem na mão, então entra ao lado da compreensão humana, né, se você realmente está tá disponível, né, a aprender, disposto a aprender o novo, a enfrentar o novo, e ganhar conhecimento, né? Você tem o domínio sobre o conhecimento, né? Você está só indo no embalo, né? Eu diria para você, eu lembro de um professor meu de faculdade, que me deu aula na faculdade, na área de RH, e depois de um tempo eu encontrei numa especialização que eu estava fazendo, né? E daí ele olhou e disse, ô Beatriz, como vai? Tudo bem? Eu disse assim, mas estamos aí, né? Correndo atrás da máquina. Ele parou e ficou me olhando, né? Aí eu brinquei, disse assim, é isso aí, mestre. Ele olhou, não faça isso. Daí eu brinquei, mas é maneira de dizer, mestre, né? Falei, Uhum. não, se você ficar atrás da máquina, você come pó, É. né? Mas daí eu poderia ter ficado quieto para não ouvir outra coisa, né? Falei, Uhum. mestre, mas se ficar na frente da máquina, a máquina passa por cima. Olha a resposta que ele me deu. Corra mais rápido, Sim, é né? isso mesmo. É o É, lado assim, hoje ganha o mercado quem estiver na frente, é. né?
Eu tenho visto agora no comentário do Ademar, né, de algumas habilidades estarem sendo desenvolvidas, mas as antigas. Acho que você tem que saber conciliar o novo, né, trazer as habilidades já adquiridas e aliar as novas. Né. Eu não sei o Eu que você colocaria acha. três pontos nisso, né? Umas habilidades muito importantes para esse momento: a persistência, Uhum, né? Tentar várias alternativas, né? A paciência, né? O trabalhar, o cuidado com a impulsividade, né? uhum, Pensa o que você está fazendo, né? E a resiliência mesmo, né? Assim, reinventar a nossa habilidade do sim. reinventar, né? Que, que foi até o que o Luciano comentou lá atrás, da resiliência, né? E a pergunta que o É, Ademar fez é justamente essa, você, como conciliar os dois. Eu tenho visto assim nos meus trabalhos de pesquisa, tenho feito justamente uma pesquisa muito grande em artigos científicos, né, recentes, mundiais, de trabalho de uhum, 2017, 18 e 19, e muitos desses trabalhos no meio acadêmico, né, de pesquisa, nesses trabalhos científicos, destacam muito o foco, o tema da área técnica. E a preocupação são com as novas tecnologias, como implantar, como usar, enfim. Então, muitos desses trabalhos também relatam que o fator humano está sendo deixado um pouco de lado, ou seja, não está dando sim, tanta prioridade. Então entra uma parte de falta do domínio do conhecimento por parte dos profissionais, que dizem que o sucesso das empresas para essa nova transformação digital depende da capacitação e treinamento das pessoas, ou se eles têm esse treinamento, essa capacitação, eles são inadequados, né? Muitos até têm capacitação e treinamento, mas está sendo usado de uma forma inadequada. E muitos recursos também que são necessários nesse investimento, que está sendo uma barreira, né? O sim. treinamento, a capacitação do ser humano. Né? Então, as empresas que estão percebendo isso, estão saindo na frente na transformação digital, elas estão investindo tanto na parte de tecnologia, mas nas pessoas também. E eu coloco para você, José Maurício, que a gente fala muito da habilidade, né? O conhecimento, a informação técnica, né? A habilidade, como é que eu vou usar essa informação? E está muito focado também na questão de atitude, né? Uhum, Eu tenho, no meu trabalho como headhunter, eu vejo os empresários me pedirem, dizer assim, olha, eu preciso de cérebros pensantes, uhum, né? O lado de a atitude, me mande alguém com potencial para, com habilidade, com atitudes, que aí eu ensino a técnica, uhum, né? Porque antigamente a gente estava lá, eu contrato uma pessoa técnica, mas eu tenho que ter um cuidado muito grande como é que essa pessoa vai interferir no grupo como um todo dentro da empresa, sim. né? A nível de relacionamento também, né? E esse é um dos pontos que eu vejo nesses trabalhos, eles estão colocando alguns vetores, algumas direções, é justamente essa, é relacionamento social, habilidades de trabalhar sob pressão, Sim, habilidades mais psicológicas do que propriamente técnica. Né? sim. E aí exige uma postura diferente do líder, né? Sim, O líder, né? Antigamente era um papel de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? sim, E aí o funcionário lá na frente, por que você está fazendo assim? Não sei. Sempre tinha síndrome da Gabriela, né? Sempre uhum, foi assim, não tem por que mudar. E aham, agora uma necessidade de uma mudança da postura da liderança, né? Trabalhar com o exemplo, né? É, e trabalhar o motivacional da pessoa, né? Eu vejo assim, a grande dificuldade do profissional não sei se já ouviu há um tempo atrás, muita gente fala, eu quero alguém que vista a camisa da minha empresa, uhum, né? E é muito fácil, né? Vestir a hora que suar, eu troco a camisa. sim, Mas a gente tem que mudar um pouco o enfoque disso. Eu quero alguém, quer dizer, entra na empresa, alguém que os meus valores batam com esses valores da empresa. Aí eu sim. consigo fazer esse engajamento,
Que a hora que deixar né? de bater, a pessoa muda de emprego, né? Muda de emprego. Quer dizer, vai contra os meus valores, vai ser muito mais difícil eu trazer resultado para você. Sim, Né? Eu entender o porquê desses valores, o porquê disso, eu consigo um engajamento muito maior. Né? sim. Eu tenho visto de um colega ali falando, Ademar, né, sobre o desemprego, né? Muitos profissionais experientes estão aposentados. Isso é realmente, e eu acho que até está retardando até um pouco a aposentadoria de muita gente, porque realmente o conhecimento tácito, né, que você tem aí das organizações, o pessoal está retendo mais as pessoas experientes para tentar passar de alguma forma isso para as novas gerações, né? Que vejo assim que são até muito imediatistas, a nova geração é muito para ontem, né? É, E, e eu é, pergunto, a eu gente pergunto, lida muito com status, né? é, Eu lembrei de um fator agora que eu tive uma pessoa que atuou como estágio numa empresa, né, um perfil espetacular. E depois, né, desempenhou bem o momento de contratação dessa pessoa. Né? uhum, E aí eu fui abordá-lo. E como é que você está? Ele disse, não, recebi meu diploma no sábado. Isso é legal, eu tenho uma vaga para você. Né? E aí ele falou assim, não, mas agora, né, eu já sou o papel de formal, engenheiro. Né? uhum, Então, meu piso é no mínimo X valor. Né? Mas é um lado assim, eu lido com o meu status, mas o que eu posso oferecer para a minha empresa? Né? O sim. que eu posso oferecer nesse resultado aí? Né? E eu vejo assim, né, uma das perguntas que sempre faço agora com essas transformações é se a gente está capacitado, habilitado nesse novo contexto, né? Se a gente está preparado. Né? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e descobri que eu não estou, então fui atrás, né? Vamos estudar novamente. Eu É, volto para o banco da faculdade e vamos à luta. Né? E, e essa área do conhecimento, essa era aí, ela está trazendo muitas informações, que acho que é o grande ponto que eu vejo, né, do meu trabalho. Estou lendo 3 pontos: as informações, as pessoas e as organizações. exato. Nas informações eu vejo assim que tem hoje, né, na era do conhecimento, a gente tem sim um volume de informação muito grande, a velocidade com que essas informações ou que esses dados são gerados é enorme, variabilidade, né, ou seja, a quantidade de frentes que você tem essas informações. E o que eu questiono muito é a veracidade, né? O que a gente, como que eu vou saber discernir entre o que é real, o que não é, e como que eu extraio o valor de tudo isso. E você, como profissional nessa área, deve ter visto muito. Acho que isso não mudou muito ao longo de toda a tua Não, não carreira. mudou. Não. É o lado de saber fazer, né, e querer fazer e entender o porquê que eu estou fazendo isso. Né? Velocidade tem, e aí vem a nossa capacidade de análise de Hum, poder identificar o que vai me agregar valor. Né? Eu lembro uhum, no primeiro café com o Adeildo Luciano, né? É, temos que mudar a nossa forma de trabalho, né? sim. Trabalhar por objetivos, Uhum. E resultados, né? né? E resultados, né? E temos parar para pensar, né? Eu vejo assim, em algumas empresas o pessoal diz, não, não tem tempo de parar, vamos sair fazendo. Sim, Né? E a impulsividade, quer dizer, o sair fazendo, leva você a alguns erros também. sim, Né? Então, o trabalhar por objetivo e ter claro, né, o que eu quero, né, o que esse líder, o que a minha empresa precisa no momento. Eu uhum, conversei com uma profissional que eu estou acompanhando uma empresa ontem e ela foi contratada para uma função. Né? E eu falei com ela, eu faço esse acompanhamento. Né? Disse, Beatriz, eu ainda não estou atuando na minha função. uhum, Eu falei, sim, como é que você está? Eu estou tentando me adaptar, mas eu estou vendo que a empresa está precisando de mim para uma outra atividade. Até por causa deste momento de pandemia, que eu vou sim, ter que buscar reativar novos clientes e tudo mais.
A partir do momento que eu consigo isso, aí, né, automaticamente já vou para a minha atividade com a qual eu fui contratada, né? Sim. E eu vejo, né, que essas novas situações trazem ali um volume de informação tão grande que as pessoas ficam, eu vou dizer assim, elas ficam sobrecarregadas de informação. Elas não conseguem chegar ao ponto de discernir aquilo que realmente é relevante daquilo que poderia ser descartado. E tomam tudo como verdadeiro, tudo como fato, e acho que isso acaba confundindo, atrapalhando mais ainda as pessoas, né, na tomada de E, decisão. e aí vem o lado, né? Voltar e refazer, né? Eu saio fazendo, tendência é não atingir o, né? Tenho sorte às vezes de atingir o resultado, mas às vezes pode não acontecer, e é Uhum. retomar e reestruturar e refazer, né, novos caminhos aí. E eu vejo assim, eu não sei até que ponto, né, muitas vezes eu fico perguntando, né, com o volume de informação que a gente tem a falsa ilusão, até foi comentado ali, que a pessoa tem a falsa ilusão que ela sabe tudo, né? Na verdade, ela tem acesso a muita informação, mas não quer dizer que ela Uhum, sabe tudo, ou que tudo que ela leu, ou que tudo aquilo que ela viu é correto, né? uhum, uhum. Ou é útil, né? Eu acho que um dos desafios que eu fiz, até um dos trabalhos que eu fiz durante o mestrado, que foi justamente esse, como processar as informações, os dados, né, para que ela se transforme numa informação útil e relevante. Ainda volto à tecla do estando claro qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, né? Sim, Eu consigo buscar as informações para esse objetivo, né? Para esse meu propósito, né? Vou buscar ferramentas para resolver aquilo que eu preciso, né? sim. Se não É, tiver claro, eu não consigo resolver, né? Não pois é. consigo selecionar. Acabou É, aquela época do funcionário falar, né? Não sou é, pago para isso. você é pago para pensar, né? Agora diz assim, você é pago para pensar. Me traga soluções e não me traga problemas. Eu tinha Né? um antigo chefe que dizia exatamente isso. Era um colega meu, diretor, ele dizia que os grandes salários eram para resolver grandes problemas. Né? Então, É, é, você era obrigado a resolver. E eu vejo assim que na natureza humana, as pessoas elas passam por. Primeiro, a gente vive em sociedade, está agora no período de quarentena. Eu acho sim, que a gente não vai voltar mais ao que era a vida, o status quo nosso não existe, mas o novo status quo é esse. Né? Eu acho que muitos vão trabalhar em casa, muitos vão voltar a trabalhar na rua, porque é o que precisa. uhum, Nem todas as profissões vão poder trabalhar em casa. O lixeiro não vai poder fazer home office. sim, é, E ele é tão necessário. O pessoal que limpa as ruas, eu bato palma também. O pessoal fala muito, palma para o uhum, pessoal da saúde, quando tem várias profissões que estão sim, nesse mesmo contexto. E eu vejo assim que nós dependemos de viver em sociedades. Veja, mesmo em época de isolamento, a gente achou uma brecha, alguma forma de estar agora numa live, né, em plena 7h45 da manhã, para uhum, discutir os problemas. Então, sim, eu tenho algumas ideias aí de projetos até para futuros meio virtual. E, aliás, isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui, que é um sistema cyberfísico, que é um dos conceitos da indústria 4.0, que é o sistema uhum, físico, que era o café da manhã, só que agora feito de uma uhum, forma cibernética, né, por meio sim, digital. E esses cuidados que a gente está tendo aí com a saúde, né, tentar em quarentena para tentar sim, evitar a a contaminação. contaminação, né? Mas você sabe que existe esse é no meio físico, né? A gente está em quarentena para Uhum, resguardar o meio físico. Como você sabe que também existe o meio virtual, também existe a quarentena no meio virtual, né? Os cuidados. Né? Se você falar uhum, assim, quais os cuidados que você tem que ter para não se infectar hoje? É usar máscara, usar o álcool gel, evitar a proximidade, a aglomeração. Mas no meio cibernético também tem uma quarentena e os cuidados, você sabia, né? uhum, Que é a segurança cibernética. Então, sim, os antivírus,
de software e coisas. Isso são todos os firewall, né, os programas que bloqueiam invasões de ataques cibernéticos, tudo isso daí É, são determinações, são requisitos que você tem para o teu meio cibernético para você não ser infectado também. é. E aí vem um lado muito da nossa disciplina, né? Não só no meio virtual, né? Sim, Como no relacionamento, né? No home office, dentro de casa e sim, tudo mais, né? A disciplina, né? O pessoal diz, não, eu nunca peguei vírus, nunca entrou vírus, né? Então é o lado de estar preparado para, né? sim, Buscar instrumentos para a prevenção, né? sim. E isso em qualquer meio, né? Em qualquer meio. O álcool gel do meio cibernético é essa segurança, são esses firewalls, antivírus. Eu até lembro quando começaram a aparecer o contexto dos vírus na informática, era na época que tinha os disquetes ainda. E teve um colega que falou, meu disquete está com vírus, ele tirou o disquete do computador e cortou com a tesoura. Tipo, matei o vírus, né? Achando que era físico. Se fosse Mas eu, fácil assim. agora eu vejo o seguinte, nessa parte das pessoas, que eu vejo assim, o foco, voltando lá atrás na pergunta que o Celso fez sobre como fica o contexto humano. Né? Eu vejo o seguinte, primeiro, nós precisamos nos relacionar. Acho que Certo. muita gente agora está como eu, angustiada de estar em casa não podendo tomar uma cerveja com os amigos, dividir uma pizza, fazer uma reunião, um almoço, né, de família no domingo. E eu acho que, obviamente, é passageiro, né? Então não tem assim como saber o que vai Assim a acontecer. gente espera, né? Eu acredito que vai ser passageiro. A gente vai ter que mudar alguns costumes. Tem que mudar alguns comportamentos aí, né? Mas eu vejo assim que basicamente a nossa natureza é para viver em sociedade. Desde a época que saiu da caverna já tinha os clãs e coisa. Então, se fosse para viver sozinho, a gente seria todos eremitas. E eu vejo assim que essa união das pessoas nesse grupo, nesse conjunto de personalidades, cada um tem a sua personalidade, e essa combinação de personalidades numa organização define até o DNA daquela organização. Sim. Por mais que seja por mais que seja assim uma organização multinacional, ela tem as particularidades de cada país ou até de cada filial, vamos dizer assim. Vamos trabalhar a cultura, né? A cultura de cada país, de cada empresa. É a mesma coisa dentro de casa, o relacionamento familiar, né? Sim. Querendo ou não querendo, eu acredito que você também deve ter pensado, quando pequeno, assim, quando tiver meus filhos, vou fazer diferente, como meu pai fez comigo, né? Uhum. E a gente acaba assumindo comportamentos, mesmo sem perceber, que vêm de histórias passadas, né? Sim. Né? Acaba repetindo. Então, eu vejo a necessidade de, em cada meio que a gente está, definir muito claro qual é o papel que eu tenho, né, em cada grupo. Sim. E eu vejo assim que essa combinação de personalidades ela gera uma organização também que é única. Né? Sim. E é meu questionamento agora, quando a empresa, como agora tem muitas, a maioria delas está home office, essa combinação de personalidades fica um pouco de lado, porque as pessoas estão agora isoladas, elas estão cada uma na sua casa. Então, muda também o comportamento da empresa. A empresa em si não existe sozinha. Se não tiver pessoas, a empresa não existe. Uma empresa virtual. Até tem, né? Na indústria 4.0 tem o Digital Twin, que é o gêmeo digital, que seria a tua empresa toda virtual. Mas não tem as pessoas lá, né, digitais. E daí entra um ponto assim, que sempre me reflete, até foi um ponto que se levantou do café da manhã da semana passada. As regras, as rotinas que você tem que seguir, né? Eu confesso que eu não estou seguindo regra em casa. Você vai trabalhando, eu estou estudando 12 horas por dia, almoço fora do horário, porque eu não criei a minha regra, a minha rotina. Tem colegas meus que mantêm a rotina, então aí vai de cada pessoa, né? O que elas têm como
como as regras, as rotinas que elas têm que trabalhar, né? Dentro da tua família, dentro de casa, né, a gente fala assim, eu não estou seguindo nenhuma regra, nenhuma rotina. Mas é importante a gente definir um pouco isso, porque eu estou com outras pessoas, né, e a gente está sendo requisitado a assumir vários papéis ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Profissional, entro de cabeça na minha tarefa e vou até acabar, mas está batendo na porta lá, né? O filho que quer uma orientação da escola, a esposa que quer uma informação, né? Ou até dentro do trabalho, né? Das redes sociais, né? O amigo que quer te contar alguma novidade, alguma coisa, né? Então, Até, essa rotina, essa disciplina, a gente tem que criar, porque senão a gente se perde, né? até o Eu vejo comentário. muito, diga, Não, pode falar, pode concluir. não, eu vejo muito que eu trabalho como home office já há algum tempo, não bem antes e no começo, quando as primeiras semanas, mergulhei no trabalho e quando eu fui ver eu estava de pijama às 5 horas da tarde, Sim. né? Isso tem a ver até com a pergunta que o colega está fazendo, que é justamente a Luciana. A maioria das pessoas estão em home office, então o ambiente de trabalho agora está em casa, então ele pode também mudar o ambiente familiar. Eu acho que muda, né? Muda totalmente, Eu né? tenho, Entrou um elemento, mais uma informação sim, é um para fator esse novo. grupo familiar, né? O que deve estar dando de encrenca em casa, porque o marido está em casa agora. Nossa, E acho que né? muitas pessoas também estão vendo quais são os filhos que eles deixam na escola toda tarde e agora estão sentindo qual que é minha esposa foi professora há muito tempo, né, de escola de É, ensino fundamental. Né, falou assim, para o pessoal, para os pais verem quais são os filhos que a gente tem que passar a tarde inteira com eles na escola, né? Agora os pais vão sentir o drama do que é um filho, não só no fim de semana, mas durante a semana inteira em casa, né? e assumir o papel, né, de professor também com eles, né? E o filho tem que ver, em alguns momentos, eu vejo assim, na minha família, meus sobrinhos pequenos, a dificuldade dos pais, né? Sim, Mas ele não tem paciência de sentar para fazer a lição. Não, ele vê você como alguém que quer brincar e não alguém para sim. botar regras ali no estudo, né? E aí acho que entra, né? Não é só o marido, não é só a esposa, não são só os filhos. Realmente a pergunta que a colega fez é bem pertinente, né? É como que o ambiente muda, né? Eu acho que muda bastante e tem que saber. Sim, Primeiro, acho que a gente tem que sentir que existe uma necessidade de mudança e é uma necessidade compulsória, né? Porque agora ou você muda, né? Ou você vai ficar para trás, vai ser engolido ou vai ficar. né, O trem está pelas. andando, a gente tem que Sim. entrar e E isso dirigir a me, máquina. E isso me lembra assim o contexto de mudança organizacional quando eu fiz lá um MBA, acho que em É, 2005 na FGV. A gestão de mudança é justamente isso, né? Você perceber uma mudança, daí você tem que desejar mudar, daí você tem que passar para capacitação, né? Desenvolver as suas habilidades, daí tem que ter o é, patrocínio do teu chefe e depois você tem que manter isso, né? Então é uma sequência é. que e a pergunta que eu faço é, será que as pessoas, não só as pessoas como funcionários, né, mas os próprios líderes estão dispostos e preparados a mudar e incentivar essas mudanças? Eu diria, eles estão vendo que estão precisando, eu acho, disposto e preparado Não de uma estão, forma muito clara, não estão, não né? estão, Eu acho que vai ser um aprendizado para todos, né? Para o líder, para o funcionário, né? Vai ser um processo de aprendizagem muito forte para todo mundo, né? uhum, E aí um lado, assim, e tem que ser, porque senão a gente vai comer o pó da máquina lá atrás. sim. Eu falava mais ou menos isso, né, sobre a vida da máquina eu dizia que é correr atrás do prejuízo, eu sempre falava para a minha equipe, não, nós temos que correr na frente do prejuízo para não nos alcançar, né, então, para você não É, ter o prejuízo.
E eu vejo de tudo isso, Beatriz, você está já quase com o tempo encerrando, mas acho que uma coisa que eu vejo assim é com relação ao futuro. Né? Esse bate-papo, se a gente deixasse, a gente ficaria a manhã inteira. Né? A gente até fez Nossa, a gente fez um ensaio esses dias e passou, deu certinho 45 minutos. Né? é. E eu acho que poderia até pensar em estender mais esse tema, mas eu vejo assim que de tudo isso tem que ter que eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito de planejar. Eu sou um executor, né? Como líder, eu Sim, sempre pensei em planejar. Como Abraham Lincoln dizia, né? Se me derem 6 horas para cortar uma árvore, eu levo 4 horas afiando o machado. Né? É o que ele dizia. E, é. eu, e daí quando eu estava escrevendo esse nosso tema aqui, eu lembrei, né? Que quando eu era criança, eu sou de 63, então quando a década de 60 foi muito rica em seriados de ficção, né? Perdido no É. Espaço, Star Trek, Viagem ao Fundo do Mar, então tudo aquilo eu lembro e eu vejo assim, os sonhos que aqueles editores, né, e mesmo o Júlio Verne lá com os livros dele, eles tiveram sonhos, eles idealizaram um mundo, né, de alguma forma, né, principalmente os Jetsons, aqueles desenhos dos Jetsons. Então aquelas ideias que apareceram há 5, 10, 20 anos atrás foram criados ou foram imaginados por visionários. Né, foram pessoas que não existia aquela tecnologia, não existia aquela realidade, mas eles imaginaram. E eu pergunto como que aquilo aconteceu, como foi possível. Né? Por exemplo, a gente está agora aqui numa vídeo que na época do desenho dos Jetsons era o telefone que era um vídeo. Se você lembra que tinha uma Quero ouvir. mesa. Sim. Mamãe contava isso para mim. Ah. Mamãe, meu pai também, eu não conheço. Mas eu vejo assim que de tudo aquilo que os visionários muito assim que aqueles visionários imaginaram, eles serviram como um instrumento para a humanidade para estimular uma determinada tecnologia. Eu estava lendo anteontem um trabalho da série do Star Trek, que é do Gene Roddenberry. O Gene Sim. Roddenberry era o criador da série Star Trek. E ele autorizou, eu não sabia, mas ele autorizou usar o nome dos produtos que ele idealizou para qualquer empresa que no futuro conseguisse desenvolver aquela tecnologia. E eu vou dizer o porquê. De toda aquela série existia assim um instrumento que ele chamava de tricorder, que era uma maleta que o Spock usava, que ele chegava com um microfone lá e passava na pessoa e já fazia um diagnóstico sem tocar na pessoa de que se ela tinha alguma doença, se o ambiente era agressivo ou não. E o Gene, o criador do Star Trek, deu autorização para quem criar essa tecnologia poder usar o nome que ele tinha dado lá.